O entrevistado de hoje é procurador-geral do município de Arco Verde, em Pernambuco. Atua nas áreas de direito administrativo, constitucional e eleitoral. 2020 é ano de eleições municipais, onde as pessoas vão poder escolher vereadores e prefeitos. Pensando em manter o público informado das mudanças desse processo, vamos conversar agora com Antônio Ribeiro, advogado com ênfase em direito eleitoral. Antônio, seja bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado, Priscila. É um prazer conversar com vocês, falar sobre direito eleitoral para toda a população e trazer esclarecimentos tão importantes. Para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber o que os políticos que pretendem mudar de partidos precisam saber. Priscila, nós estamos num momento do processo eleitoral que é conhecido como pré-campanha. Nesse momento, e a partir do dia 5 de maio, se deu início à janela partidária. Essa janela partidária, ela possibilita o vereador que tem mandato sair do seu partido sem ser considerado como infiel, sem ser taxado ou considerado juridicamente como infiel partidário. Então, a janela partidária é uma justa causa que garante ao vereador mudar de partido, mantendo o mandato intocável, sem a possibilidade da sua perda. A gente tem que ressaltar que os cargos majoritários, como prefeito, vice-prefeito, eles não são considerados infiéis, então eles podem mudar o partido a qualquer momento. Somente vereadores no cargo legislativo é que podem ser considerados como infiéis se mudarem do partido sem uma justa causa. Então, essa janela, ela se aplica especificamente ao pessoal, aqueles que ocupam cargos no legislativo. O vereador, por exemplo, ele pode, nesse momento, de 5 de março a 3 de abril, realizar a mudança do partido, sem a perda do mandato. Agora, outra informação importante é que esse prazo, ele, apesar de estar aberto para todos aqueles que compõem o legislativo, mas nós temos que deixar claro que esse prazo é somente para o vereador de mandato. De modo que um deputado estadual ou federal que deseje se candidatar esse ano, ele não tem cobertura na lei para fazer essa mudança. Agora, em 2022, nas eleições de 2022, deputados federais e estaduais poderão usar da janela partidária, enquanto que vereadores não. Então, nessa eleição, somente os vereadores podem usar da janela. Durante as eleições, é comum que carros de sons andem pelas ruas, inclusive com poluição sonora e até desrespeitando os limites de volume. Com relação a esse tipo de publicidade partidária, houve alguma alteração? Houve sim, Priscila. O carro de som, hoje, ele tem uma atuação limitada. Somente é permitido o carro de som na campanha eleitoral se ele estiver sendo usado para um comício, para uma carreata ou para uma passeata. Então, nós não teremos mais a figura do carro de som rodando ou andando pelas ruas de uma determinada cidade, desacompanhada de uma carreata, de uma passeata, ou para a realização de um evento político determinado. Então, aquele carro de som que andava, circulava normalmente, sozinho, ele não vai mais existir. Não é mais possível. Ele tem que estar acompanhado, o carro de som tem que ser utilizado somente em casos específicos, quais sejam carreata, passeata ou algum evento político marcado pelo candidato, um comício, uma aglomeração de pessoas para debater algum tema, uma reunião. Nesses casos é possível. Fora esses casos, o carro de som ele não será mais permitido. Uma outra prática muito comum é o dia da votação amanhecer com as ruas cheias de santinhos espalhados, sujando as ruas. Para esse tipo de situação, existe alguma lei que traga alguma punição? E também, com relação a isso, por que ainda é tão comum que a gente encontre? Priscila, a gente tem que entender que a Justiça Eleitoral, ela realiza a administração e a gestão do processo eleitoral.
E como tal, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a disseminação de propaganda eleitoral na véspera e no dia da campanha. A gente sabe que essa propaganda de véspera e de dia, ela é proibida. Entretanto, em alguns municípios, sobretudo os de menor porte, é difícil a fiscalização permanente, inclusive na madrugada do dia da eleição. E é nesse momento que ocorre essa disseminação de propaganda irregular. Você acorda e a cidade está repleta de santinhos, de propaganda de candidatos. Então há uma dificuldade na fiscalização, seja por meio da Justiça Eleitoral, seja por meio das polícias, que não conseguem abranger todo o território. E aí, infelizmente, a gente tem essa propagação de uma publicidade que não deveria acontecer na véspera e no dia da eleição. Trazendo agora para os eleitores, o que os cidadãos podem fazer para fiscalizar e denunciar esse tipo de prática? Uma pergunta muito pertinente, Priscila, porque o cidadão é uma peça importante do processo eleitoral. Ele deve participar do processo, ele deve votar, deve ser votado, seja como candidato, seja como eleitor, ele deve participar do processo. Mas também ele pode participar e deve como fiscal. Ele pode fiscalizar, ele pode realizar denúncias junto ao Ministério Público Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral. Ano a ano, sempre que nós temos as eleições, a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo de celular chamado Pardal, que o eleitor ele pode fazer o download desse aplicativo no celular e ele fará denúncias em tempo real, fará fotos, vídeos ou somente texto com denúncias variadas, de temas variados que ele quiser e achar que é pertinente. Principalmente o site do Tribunal Superior Eleitoral traz algumas informações sobre a regularização dos títulos. Mudou alguma coisa com relação a esse ponto? E ainda sobre a biometria, que faz parte dessa regularização. Se a pessoa não conseguir realizar a biometria, o que acontece? Também é uma pergunta extremamente importante, de utilidade pública. A gente tem que esclarecer um ponto antes de falar sobre isso. As pessoas que desejam ser candidatas, eles têm até o dia 4 de abril para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Quais são essas situações? O domicílio eleitoral e a filiação partidária. Então, até 4 de abril, quem vai ser candidato tem que estar com domicílio na circunscrição que pretende concorrer, bem como com a sua filiação. Título regularizado, 4 de abril. Agora, quem não vai concorrer nas eleições, quem apenas vai exercer a cidadania como eleitor, ele tem um prazo maior, até maio. De 4 a 6 de maio, ele pode regularizar o seu título de eleitor. E o que é essa regularização? Aquele cidadão, aquela pessoa que não votou nas últimas 3 eleições, ele pode estar com o título suspenso ou cancelado. E aí ele tem que procurar a Justiça Eleitoral, qualquer cartório eleitoral, para regularizar a situação. Quem está nessa situação paga uma multa de R$ 3,51 por cada turno que não votou ou não justificou. Após o pagamento, ele consegue regularizar a sua situação. E aí ele está apto a votar. Claro, como você bem frisou, a biometria ela faz parte agora da regularização cadastral do eleitor. E aí, as cidades que já estão implantando a biometria, o cidadão ele tem que fazer também a biometria nos prazos estipulados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso aqui, até 4, 6 de maio. Então, se eu não tiver biometria, se não regularizar a situação cadastral, o eleitor, infelizmente, não vai conseguir votar nessa eleição. Ele pode até votar em eleições subsequentes, mas nessa, sem a regularização do título de eleitor e sem a biometria, infelizmente não. E perdendo esse prazo de regularização, o eleitor tem alguma punição? Priscila, no caso específico de quem já não vota há 3 eleições, se ele não regularizar
a sua situação cadastral junto à Justiça Eleitoral, ele pode ser penalizado. Por exemplo, ele pode não emitir passaporte, ele pode não tomar posse em cargos públicos alcançados por meio de concurso, ele pode, se for servidor público, deixar de receber proventos, remuneração em razão disso. Então, nós temos algumas situações que carrega o eleitor que não vota, não justifica e não regulariza a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Falando agora sobre o domicílio eleitoral, também existiram mudanças no prazo. Quais são essas mudanças e como está funcionando agora? Sim, mudanças importantes. Até a eleição passada de vereador e prefeito, o prazo de domicílio, ou seja, aquela pessoa que deseja ser candidata em uma determinada cidade, ela precisa estar domiciliada, ou seja, o domicílio eleitoral dela tem que ser aquela cidade no qual ela pretende se candidatar. Até a eleição passada de prefeito e vereador, esse prazo era de 12 meses. A nova regra, ela reduz esse prazo para 6 meses. Igualmente a filiação partidária, que também é 6 meses. Uma questão importante, o domicílio eleitoral, ele não é a mesma coisa que domicílio civil. Eu não preciso morar, residir em uma cidade para requerer o meu domicílio eleitoral. Eu posso requerer esse domicílio apenas por outras situações, como por exemplo, eu tenho família na cidade, eu trabalho na cidade, eu tenho uma relação política ou social com pessoas daquela cidade. Esses fatores que não são necessariamente o domicílio civil, a residência, são elementos para comprovar e requerer a transferência do meu domicílio para ser candidato em uma determinado município. Em casos de um grande volume de transferências de títulos para uma determinada cidade, existe algum tipo de fiscalização e pode ser configurado algum crime por trás dessa coincidência? Sim, é possível que tenhamos em determinada situação uma fraude eleitoral de transferência de título, de transferência de situação cadastral do eleitor para votar em outra cidade. Se ficar comprovado que o eleitor está mudando ou transferindo o seu local de votação, a cidade de votação, especificamente para votar em um candidato ou porque recebeu dinheiro ou qualquer proveito econômico para isso é uma fraude e aquele voto pode até ser ou pode não ser computado para o candidato. Então, até mesmo a própria transferência ela pode ser anulada. Mas a gente tem que ter a noção de que isso só vai acontecer se ficar realmente comprovado a intenção, a fraude, o dolo, a vontade de transferir em razão de um proveito econômico ou para ajudar de alguma forma, mediante benesses, algum candidato. Muito obrigada, Antônio, pelas suas contribuições. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.